recebeste já a unção real do Espírito Consolador. Deus quer te usar para outros salvar, se recebes o Consolador. Irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos felizes nesta manhã, dando início a mais uma escola bíblica dominical. Nesta oportunidade, iremos estudar a lição número 4 do tema desse trimestre, que é o livro de Josué, Tempo de Conquista. Nós queremos convidar os irmãos que estão aqui presentes para fazermos uma oração de pé. Também queremos convidar os irmãos que estão em casa, nos acompanhando através do link que foi disponibilizado aos irmãos, para fazermos oração juntamente conosco, mesmo daí de onde você se encontra. Oremos. Eterno Deus, meu Pai, rendemos-te graça por aqui estarmos nesta manhã na tua casa para mais uma vez estudarmos a tua palavra, Senhor. Estamos felizes, Jesus, por poder estar aqui reunido na tua presença. Pai Santo e Justo, pedimos ao Pai que eu abençoe a cada um dos irmãos que aqui se encontram, aqueles, ó Pai, que não puderam vir, que estão em casa nos acompanhando, Senhor, através do link, Senhor. Deus eterno, abençoa a vida de cada um dos teus filhos. Que a tua presença seja manifesta nesta manhã em nosso meio. Que a tua glória resplandeça sobre a tua igreja, Senhor. E o teu nome seja glorificado. Pai Santo, nós oramos a ti, Senhor, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Querido, vamos louvar o Senhor com o hino número 509 da nossa harpa cristã. 509. O hino número 509. Quando o Jordão passamos unidos e entramos no céu, veremos lá, como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, sim, saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Areia da praia, quando Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adoramos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar,
todos salvos pos verá, sim, tantos como a areia da praia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Queridos, nós iremos proceder com a leitura do texto bíblico em classe, que se encontra no livro de Josué, no capítulo de número 3, né? E vamos proceder juntamente com o nosso irmão, o professor da classe Abraão, nosso irmão Evandro. Capítulo de número 3 do livro de Josué, versículos 5 a 6 e 14 a 17. Você que está em casa, pode pegar a sua Bíblia, a sua lição e acompanhar juntamente conosco, pois estaremos meditando nessa palavra nesta manhã. O professor Evandro vai proceder com a leitura juntamente com todos os irmãos. Josué capítulo 3. E ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Verso 14. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está à banda de Sartã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amém. Amém. Que Deus que o abençoe nosso irmão Evandro, essa leitura que procedemos nesse instante. Nós iremos prosseguir com o comentário da lição. Nós temos nesta manhã o tema Vencendo os Obstáculos. Nesta manhã queria comunicar aos irmãos, nosso irmão Josué Pereira, ele ia ministrar esta aula, mas ele não está bem de saúde e quer que nós oremos por ele para que o Senhor o abençoe, né, possa restabelecer a sua vida, a sua saúde, não é? E nós sentimos falta dele nesta manhã. Ele está sempre conosco aqui nas manhãs de domingo, mesmo esse período de ausência da maioria dos irmãos, ele está sempre conosco, né, ajudando os irmãos aqui no suporte técnico, como também aqui sempre dando a sua contribuição na obra do Senhor, e hoje ele se faz ausente. Vamos orar por ele. Também vamos orar por outros irmãos que estão enfermos, né? Temos notícia que alguns irmãos da nossa igreja estão enfermos. Vamos orar para que o Senhor opere um milagre e estabeleça a saúde dos irmãos nesta manhã. Vamos aproveitar, curve a sua cabeça, vamos orar junto. Eterno Deus, Pai bendito, te louvamos, ó Pai, por termos já lido a Tua palavra, e agora, Senhor, queremos te exaltar, Senhor, porque Tu és um Deus poderoso, Pai bendito. Nesta hora, apresentamos Teus filhos que estão enfermos, Senhor, em casa. Ó Senhor, estenda Tuas mãos de poder, Senhor, opera um milagre, repreendendo toda enfermidade, Senhor, restabelecendo a saúde dos Teus servos, Senhor.
Visite nesta hora o irmão Josué Pereira, Senhor, que não está bem de saúde, mas Tu és poderoso, ó Pai, para repreender todo mal, em nome de Jesus. Visita também a irmã Mércia, Senhor, que está se restabelecendo daquele acidente, Pai. Ajuda, Senhor. Nosso irmão Luiz Pereira, visita os Teus servos nesta manhã, Senhor, e promova a cura, no nome de Jesus. Os demais irmãos, Senhor, que estão enfermos, Senhor, opera um milagre, Senhor, repreendendo todo o mal, Pai bendito, em nome de Jesus. Aos Teus filhos que aqui se encontram de cabeça curvada, Senhor, queira, Senhor, otorgar, Senhor, do Teu Espírito Santo e conceder, Senhor, a alegria do Teu Espírito para a Tua igreja nesta manhã. Venha nos renovar, Pai bendito, em nome de Jesus. Nós oramos a Ti, Senhor, e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nesta manhã nós iremos, em ligeiras palavras, né, meditar com os irmãos nessa leitura muito interessante, muito importante, que se encontra no livro do Josué, e essa passagem maravilhosa, esse evento que aconteceu, que foi a travessia do Rio Jordão. Um fato notório, muito conhecido no meio da igreja, não é? No meio do nosso povo, mas é sempre bom quando nós temos oportunidade de meditar, né, no que Deus fez, né, para com o seu povo naquele momento histórico, né, em que Israel estava, né, prestes a tomar posse da promessa que Deus havia prometido há tantos anos aos seus pais. Como já estudamos, como já vimos em lições anteriores, e o povo de Israel havia caminhado durante 40 anos, e grandes coisas Deus havia realizado na vida daquele povo, e agora eles estavam à margem, né, do Rio Jordão, a um passo de tomar posse da bênção. Eles tinham boas notícias, boas informações, de que do outro lado esperavam uma terra boa, conforme o Senhor havia prometido para os seus antepassados. E essa terra Deus havia dado a eles como promessa, e agora eles estavam prestes a tomar posse, né, a ver essa promessa sendo concretizada. Antes, eles tinham algumas inseguranças que pousavam sobre ele. Primeiro, que estavam sobre a liderança de um jovem que, embora experiente, mas estava ali, né, nos seus primeiros dias, né, na liderança daquele povo. E o histórico da relação do povo com a liderança não era muito boa, pois durante todo o deserto, o povo sempre desconfiou da liderança de Moisés, sempre colocou à prova a liderança de Moisés. E, vez por outra, eles questionavam e arregimentavam um grupo para retornar ao Egito, pois duvidavam de que Moisés tinha sido chamado para uma missão tão especial. E Deus ali, sempre com paciência, né, ajudando o povo ali a se comportar de maneira que fosse alvo, né, das bênçãos de Deus. Mas o resultado é que, por conta da rebelião, da rebeldia daquele povo, a maioria deles morreram no deserto. Só sobrou 2 do que saíram do Egito a entrar na terra, e a geração que nasceu no deserto. Pois bem, Josué sabia de tudo isso, que o povo não era nada fácil, né? Não estava de brincadeira, e ao mesmo tempo que apoiava a liderança, podiam se insurgir. Josué sabia disso. Tanto é que Deus, quando chama Josué, tenta, né, corrigir isso de Josué, ou tenta preencher esse vazio de Josué, ou tirar essa preocupação, quando diz a ele: Josué, meu servo Moisés é morto. Você agora levante e passe o Jordão juntamente com esse povo, e faça herdar a terra que eu jurei aos seus pais. E assim como eu fui com Moisés, serei contigo.
por que Deus disse isso? Josué tinha, né, um testemunho, né, muito presente de que Deus era com Moisés. Agora, o que Josué não sabia também é que nem sempre o povo estava com Moisés. Agora, da parte de Deus, Deus já assegura a Josué que vai estar com ele, que o Senhor é com ele. E diz mais a ele: não temas, Josué, porque aonde você pisar a planta de vossos pés, eu darei a terra, né? Você possuirá a terra que pisar. E não só isso, olha que mensagem, né? Lá no capítulo 1 de Josué, Deus ainda dá a Josué: e ninguém se susterá diante de ti. Tem promessa mais animadora, né, para o crente do que esta, né? Deus dizer para ele: eu estou com você e ninguém vai se suster diante de ti. Quer dizer, era o suficiente para aquele jovem, né, guerreiro erguer a cabeça, não é, e partir, não é, para a batalha. E ele fez isto. Quando ele junta o povo, nós vimos na semana anterior, não é, o nosso irmão Ricardo falou muito bem, estou aqui apenas pontuando aqui para, né, construir um contexto para a nossa lição de hoje. Nós vimos a semana anterior, em que o povo também vai dizer a Josué: Josué, nós também seremos contigo. Então ele já tinha agora a promessa da parte de Deus e tinha também a promessa da parte dos homens. Amém, meus irmãos? É muito bom quando o obreiro, né, conquista o coração do povo, né, da liderança. Agora, irmãos, veja só, ainda nesse contexto, o que o povo diz para Josué: tão somente esforça-te e que o Senhor seja contigo. Não é? Isso é muito importante, né? Em especial para os obreiros mais jovens, não é? Que eles precisam, nós obreiros mais jovens, precisamos de observar duas coisas que o povo espera do obreiro. Primeiro é esforço do obreiro, né? Que ele demonstre esforço na obra de Deus. E segundo é que a mão de Deus apareça na vida dele. Não é? Então era isso que o povo só esperava de Josué, tão somente isso. Não era muita coisa, né? Só duas coisas que o povo esperava de Josué: que ele fosse esforçado e que Deus aparecesse na vida dele. Estava de bom tamanho. Pois bem, Josué levantou-se um dia, e aí Josué manda, prepara o povo e diz: nós iremos avançar para o outro lado da banda do Jordão. Antes manda os espias e observar como estava o povo lá na terra que eles iriam conquistar. E o relatório, irmãos, foi do mais satisfatório possível. Os espias voltaram com o seguinte relatório: a terra que nós iremos conquistar, que o Senhor nos deu, é boa, como já sabemos, mas tem um incremento a mais. É que o povo de lá estão desmaiados, estão morrendo de medo. O coração deles estão desfalecendo. Por quê? Por conta de Josué, que era um guerreiro famoso? Não, senhores. Porque eles tomaram conhecimento do quanto nosso Deus realizou do outro lado do Jordão, no deserto, em favor do seu povo. E estão morrendo de medo. Não há um homem sequer corajoso, capaz de enfrentar o exército do Deus vivo. Irmãos, essa mensagem para Josué foi de deixar o jovem guerreiro muito animado, não é? Agora é nós mesmos. Deus está conosco e o povo já era e vamos partir para cima. Nem sempre, irmãos, tudo é tão fácil assim como imaginamos. Que adiantava Deus dizer que estava com eles, não é? Pelo menos, não é? Isso num conceito prático, e do outro lado ter um povo morrendo de medo, se ainda havia o Jordão para eles atravessar. O período em que eles estavam, né, ali, a época, era um período em que o Jordão estava transbordando e era impossível
eles atravessarem o Rio Jordão. Então, eles ainda, não é, eles também não tinham nenhum instrumento, né, nada para que facilitasse, né, atravessar, né, se sobrepor aquelas águas. O que eles tinham era o seguinte: era uma multidão de milhares, né, milhões, uma nação inteira de homens, mulheres, crianças e seus pertences, os seus bens, para atravessarem o Rio Jordão assim, do nada. Ou seja, é impossível atravessar. Agora, queridos, eu quero já adiantar aqui nesse primeiro ponto, né, que o tema da lição é vencendo os obstáculos, e aqui nesta manhã nós iremos propor uma leitura aqui, que as dificuldades que aparecem no nosso dia a dia não são em nenhum momento para nos tornar menor diante dos propósitos do Senhor para as nossas vidas. E nem tão pouco dificultar aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Mas nos tornar grande, não é? Grande no sentido de nos fazer crescer em maturidade diante de Deus, e que a maneira que vivemos essas experiências, nos tornamos, não é, pessoas, né, e falo aqui no sentido de servo do Senhor, melhor, não é, pessoas mais acuradas, mais maduras, em que alguém olha assim para ela e diz assim: esse irmão é uma bênção, né? Essa irmã é uma bênção de Deus. Tem sempre uma palavra de Deus, um conselho, algo. É gostoso ouvir essa pessoa falar, porque é pessoa madura, a pessoa que tem uma experiência com Deus. Dificilmente você encontra isso em pessoas que não passam por dificuldade, que não vivem essas experiências, né? Elas até falam coisas da palavra de Deus, né? Coisa de eu acho, né? Eu penso assim, eu sinto, não é? Agora, afirmar a palavra de Deus, elas não conseguem. Por que não conseguem? Porque não viveram, não é? Não viveram as experiências com Deus, não viveram a palavra de Deus, não é? Não cresceram, né? E aí fica sempre faltando algo, né? É como você vê, às vezes, a criança, principalmente os pré-adolescentes, não é? Quando eles vestem a roupa dos pais, eu não sei isso, aqui os irmãos, a gente quase não vive hoje, porque as nossas crianças vivem na creche, né? Eles passam o dia na creche, quase os filhos não vivem mais com os pais trabalham muito, chegam à noite e aí não tem tempo para ver as crianças, quando vê já estão arrumadinhos para dormir, não vê. Mas na minha época, eu que fui criado no interior, os irmãos percebem, né, que eu sou da roça pelo sotaque. Tem alguns irmãos que até reclamam, que dizem que não entendem o que eu falo por causa do sotaque. Eu sou muito ruim de dicção, eu tenho até uma dificuldade de estar falando, e às vezes prefiro não falar em alguns momentos, porque uma boa parte dos irmãos não compreende o que eu falo. Eu já contei para os irmãos que já tive a experiência de ir congregar num trabalho, numa congregação, e quando terminei, os irmãos falaram assim: mas o irmão é de onde? Porque eu não entendi nada do que o irmão falou. Pronto, acabou com o pregador, viu? Acaba, porque você ministra 40 minutos, fica com o terno molhado de suor, rouco. Depois você, será que os irmãos gostaram? Entenderam pelo menos? Aí depois o irmão diz assim: irmão é de onde? Não entendi nada que o irmão falou. Aí é ruim. Mas enfim, eu estava dizendo que eu sou do interior, e família grande, tínhamos 11 irmãos, eram 13, morreram 2 e foram criados 11 juntos, e meu pai ainda criou mais 6 filho, né, filhos adotivos lá, criou lá, deram 17, então era um exército. Então, e aí a gente olhava para os irmãos mais velhos, os mais novos, e vestia a roupa do mais, porque nosso sonho era crescer um dia, para sair daquele jugo, né, que só Deus mesmo. Mas enfim, mas o que é que ocorre para o pré-adolescente? Ele veste a roupa dos mais velhos, somente do pai, e sai naquele um terno, põe um sapato, o pé dele está 29, mas o sapato é 42, ele sai potoco, não é? E o que é que você olha? Você vê uma pessoa vestida, não é? Até bonita, mas você olha, falta algo, né?
fica meio desajustado. Mesmo assim, da mesma forma, é o crente que não amadurece, que não cresce, não é? Você vê até ele dando um testemunho bonito, mas falta você olha, não encaixa bem, não é? Ele, não é, alguns até a copia lá da internet, do YouTube, assiste, grava direitinho lá, fala lá e tal, e quando fala, você fala, mas que bonito, aí depois você olha, mas está faltando um negócio, esse sapato parece estar grande demais, parece soldado, não é? Por quê? Porque não cresceu, não é? Falta crescimento espiritual, maturidade espiritual. E o que é que faz o crente crescer, não é? É justamente as dificuldades que aparecem no dia a dia, e aí ele vai vivendo uma por vez. Daqui a pouco ele está dando aquele testemunho bonito, que você passaria a noite ouvindo, não é? Ele dá os testemunhos. Pois bem, estávamos falando o quê? Eles tinham tudo a seu favor. Um jovem líder, guerreiro, cheio de perspectiva, cheio de projeto, né? Nós já tivemos aqui nessa igreja vários pastores de já mais idade, outros pastores mais jovens, talvez há mais tempo. E é muito bonito quando os obreiros jovens chegam, né? Eles chegam tudo empolgados, uma experiência administrativa, e vai, tá? Você olha assim, porque é normal do obreiro jovem, né? Cheio de expectativa é um negócio terrível, porque o obreiro jovem é assim, isso, né? Está saturado, para ele sabe, tanto faz o banco à direita ou à esquerda, o importante é o Espírito Santo estar no meio, né? Não vai fazer diferença se o banco está à direita, está à esquerda, se está 5 centímetros de um lado, 5 centímetros do outro, né? Tem pessoas que o negócio esse banco está faltando 5 centímetros aqui, põe aqui, porque, mas a experiência, percebe? Vai dizer, irmãos, que o que vale, irmão, é Deus estar conosco, né? E eles tinham tudo. Josué muito jovem, animado, empolgado, cheio de expectativa, cheio de estratégia, né? Ou conduzindo o povo. Mas, e como atravessar o Rio Jordão? Como atravessar o Rio Jordão? Se ele estava transbordando? Não sei. Eu sei que Deus mandou Josué atravessar o Rio Jordão. E se Deus mandou, querido, não importa. Ele vai dar o norte. Amém, meus irmãos? Eu disse aqui na primeira aula que o período que o povo estava vivendo era um período de expectativa nova. Porque lá no deserto, eles tinham fisicamente, eles viam, né, a nuvem durante o dia, não é, parando sobre ele. Então é muito gostoso quando você vê Deus, né, um sinal concreto, né, assim, que algo sobrenatural está acontecendo. E à noite eles viam, né, a coluna de fogo, né, era um negócio muito gostoso, saber que Deus estava ali todo instante com eles. Mas agora esses fenômenos haviam cessado. Já não tinha mais a coluna de fogo, já não tinha mais a nuvem. Agora tinha novas estratégias. Deus tinha uma nova forma de conduzir o povo. Deus só disse, levanta e parte para o outro lado. Você vai atravessar com o povo o Rio Jordão. Josué entende o seguinte, vamos sim atravessar. Como? Não sei, nós vamos atravessar. E Josué reuniu o povo, decidiu atravessar e ordenou o povo que se preparasse, que dentro de 3 dias Deus iria fazer milagre. Eu imagino, irmãos, que se havia naquela época, não sei, mas deveria haver, que em toda época tem esse tipo de gente, só muda a nomenclatura. Mas os acadêmicos da época, os estudiosos, né, os universitários, que são com a mente fresquinha, cheia de filosofias humanas, não é? Que escuta lá os seus professores na semana e chega na igreja todo empolgado, né? Agora sim, eu estou sabendo de tudo. Esse pessoal aqui dessa igreja aqui nunca me falaram a verdade, mas agora sim, entrei na universidade e agora descobri a verdade, né? Esse pastor aí que não é nem catédrico, né? Que falam, não tem nem, quantos cursos ele tem? Não tem nenhum, não, pô, eu tenho, meu professor é doutorado, pós-doutorado. Como é que vai acontecer esse negócio aí? Como é que vai atravessar? Não pode, porque a ciência, né? A ciência, e é um barulhinho, irmãos, que ó, vou te falar,
cria um desconforto na igreja, essa gente, sabe? Que você ministra, depois que ministra, ele sai pelos cantos da igreja, lá atrás, você viu aí, mas não é bem assim, porque é filosofia, a ciência, irmãos, e é um negócio que corrói, não é? E não deixa, irmão, sai fora dessa gente, sai fora, porque ele vai corroer a sua fé, você vai ficar cru, não vai crer nos milagres de Deus. Agora Josué disse, se preparem, porque dentro de 3 dias nós iremos atravessar o Jordão. E é possível que alguém disse, mas como é que ele vai atravessar o Jordão? Não tem barco, não tem nada aqui para atravessar. Você está vendo? Qual é o mês? É o mês de Abib, o mês de Nissan. Olha o Jordão como está terrível. Não importa. Josué disse para ele, se prepare que nós iremos atravessar o Jordão. Bom, nós já aprendemos já em outras lições de que Josué mandou ele se preparar, e a Bíblia diz, a história diz que aquele dia, o dia que Josué tentou atravessar, era o dia 10 de Abib, que foi justamente o dia, né, há 40 anos atrás, que Deus havia libertado o povo da escravidão do Egito. E na cultura judaica, eles consideram esse dia, né, o dia que saiu do Egito, como o milagre dos milagres, que eles não deveriam esquecer. O dia 10 de Abib é o dia do grande milagre. Mas que grande milagre foi esse? Em que Deus, com sua mão forte, libertou uns escravos da mão da maior potência do mundo da época, sem arma, sem armas de guerras. Simplesmente a mão de Deus atuou de forma poderosa e libertou aquele povo da escravidão. E esse dia entrou para a história. E Deus disse que eles não deveriam esquecer. Há exatamente 40 anos, eles estavam agora diante de outro desafio: atravessar o Rio Jordão para tomar posse de uma vez por toda da promessa de Deus. Queridos, é gostoso, né, quando estudamos a palavra de Deus, quando analisamos esse detalhe. Vejam só, exatamente no dia que fazia aniversário, que eles haviam saído do Egito, Deus preparou para que eles entrassem na terra santa ou na terra prometida. Olha só, a princípio, talvez Moisés, os estrategistas, né, os especialistas em logística, pensasse que aquele projeto iria se concluir por poucos dias. Muito fácil, saía do Egito, o caminho direto está na terra prometida. Mas Deus, irmãos, criou um caminho mais longo, né? Um caminho que só Deus sabia que iria traçar aquele caminho. Eles não tinham a menor ideia. O que passava na mente deles é que eles iriam avançar de forma rápida e ia chegar na terra prometida. Querido, não é assim que a gente constrói também nossos sonhos, nossos projetos? Não é? Você imagina, eu lembro quando eu era adolescente, ainda a semana passada eu estava conversando com uma família, e na nossa época, o maior sonho do adolescente era crescer. O de hoje não é nem tanto. O maior sonho dos adolescentes hoje é jogar o videogame, aí, comer um lanche, né? Aqueles negócios que você faz, para aquele lanche lá, aqueles negócios que eles colocam, aqueles óleos, que aquilo faz um mal terrível, né, para a saúde, aquilo aumenta colesterol terrível, aquilo faz uma pressão no organismo, aquilo que te falava, que deveria ser proibido, mas o sonho deles é esse, né? Passar naquele negócio lá e pegar aquele lanche, eles dando um óleo lá que convence, enfeitiça o olfato das pessoas. Você passa, tá aquele cheiro, que cheiro gostoso, vai comer, não é aquilo não, é só um negócio velho lá, um pão mofado de meses, né, que eles fazem, para 6 meses, eles põem um óleo lá, que aquilo não mofa,
Aquilo não mofa, aquilo é para viajante nômade, não é? E eles vendem para a gente, não é? Nossos filhos que recusam comer um macarronado, um arroz com bife que as mães fazem, mas prefere aquele negócio, aquele não é? Enfim. Mas o sonho deles mais é isso, né? Agora, o sonho nossa época, além de crescer, que era um sonho natural que nós tínhamos de crescer, era casar. Não é? Nosso sonho era casar. E aí, lá, ainda como adolescente, você constrói direitinho, não é? Como vai ser a sua vida? Ó, aos 15, você já vai estar grandinho, você vai olhar para uma moça, e aí namora, aos 18 está casando, aos 20 está no bom emprego, que primeiro casamento do bom emprego, na época era assim. Hoje não, hoje é ser diretor executivo da multinacional, um apartamento na Paulista, outro em Miami, e aí sim procurar constituir família, e talvez ter filho, porque está muito difícil a situação hoje. Está muito difícil, e aí, né, não casa mesmo. Mas antes, nosso sonho era crescer, dar 16 anos, uma moça olhar, ou o rapaz olhar, procurar casar, aos 18 está trabalhando, e aos 20 você está vendo os meninos gritando papai, mamãe, papai, mamãe. Esse era o sonho. Mas nem sempre assim ocorria, não é? Você constrói os pontos, mas não dá certo. No meio do caminho acontecem umas coisas lá, que pensa que não você, e vai o tempo passando, e vai, e depois você olha para trás e fala assim, ué, mas eu tinha construído, não era assim, ó, e não funcionou. Por que não funcionou? Porque, irmãos, o que Deus projetou para a nossa vida, para nós, Ele escreveu, Ele sabe como executar, e foge a nossa capacidade de controle das coisas. O povo do Egito, né, o povo de Israel, melhor falando, eles tinham uma trajetória, naturalmente, para chegar em Jerusalém, ou melhor, na Terra Prometida, mas Deus construiu um outro caminho. E por que Deus construiu um outro caminho? Porque Deus queria, né? Queria fazer aquela nação amadurecer. Quando eles chegaram aqui agora, à margem do Rio Jordão, eles poderiam olhar para trás e pontuar, né? Contar as bênçãos que Deus fez para trazê-lo até aquele momento, né? Primeiro, lembrai-vos de que nosso Deus nos tirou da mão do Egito. Que glorioso, né? Crente ter esse testemunho, né? De quando Deus salvou ele. Hoje a gente já não vê mais esse testemunho de fogo, né? Alguém pedia para dar um testemunho, aí subia lá, o irmão, Pai do Senhor, aí, amém. Ele nem sabia falar direito, nada de, não é? Agradeço aos meus amigos de longas datas, né? Sem postegar, sem delonga. Não, era direto, irmão. Pai do Senhor, irmão, Deus me salvou, estou aqui salvo, era perdido, um pecador, né? cheio de lepra, todo fedido, e Jesus deu um banho, né, na graça. Eu entrei na igreja, me convidaram, eu fui. Naquele dia, o pastor pregou sobre o capítulo tal, versículo tal. E eu lembro até do hino que cantou naquela noite. Irmão, tem coisa mais gostosa do que isso, irmão? Ei, mas acabou esse testemunho, né? As pessoas não têm mais. Porque eles também nem sabem que vieram para a igreja. Vamos lá na igreja, depois a gente vai comer uma pizza. Depois, eu encontrei uma galera legal. Que galera foi? Uma galera que vai para uma igreja, tem um negócio maneiro, depois a gente vai comer uma pizza, o negócio tá bom. Irmão, evangelho é algo mais concreto, é algo mais sublime, não é? Você precisa dar esse testemunho, lembrai-vos na época que você era pecador, não conhecia Jesus, não sabia nem orar, falava em Deus, e Pai. Agora, não, Deus, nosso Pai, nosso Salvador, enviou Jesus Cristo para nos salvar do pecado. Agora eu sou salvo, redimido no sangue de Jesus. Aí o negócio, né, dá para ouvir mais alguns minutos, sim ou não, irmãos? Dá para ouvir, não é? Alguém com testemunho desse. Então eles tinham os testemunhos. Que testemunho eles tinham? Primeiro,
lembrai-vos do nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito. Irmãos, só isso, irmão, já era demais, não é? Para um ser humano. Mas tem mais. E de como ele abriu o mar vermelho e afogou Faraó e o exército de Faraó e seus cavaleiros lá no mar vermelho. Sério? Tem mais. Lembrai-vos que no deserto ele nos livrou de toda a adversidade. Isso, tem mais. Lembrai-vos que ele mandou maná do céu para toda essa geração, e ninguém morreu de fome. Morreu de desobediência, né? Porque o desobediente morre, fica no caminho, né? Ele fica aí na igreja, briga, se insui daqui a pouco. Cadê irmão fulano? Não sei, nunca mais apareceu, né? Tá num movimento aí você encontra ele, está aparecendo, né? Porque não tem, não fica, não permanece, né? O salmista diz que os injustos, os pecadores não permanecem na congregação do justo. Não permanecem. Agora, aqueles que creem e abraçam, né, sem questionar, né? Eu sei que essa colocação pega muito mal para os nossos irmãos mais jovens, né, que têm a mente mais moldada pelo pensamento vigente, né, que diz que nós temos que questionar tudo. Mas aqui é assim. Tá bom? Se você quiser ou não, né, você que vai escolher, você vai ficar aqui assim ou não. Mas aqui não tem que questionar a Deus. Não tem. Um outro dia eu disse para uns irmãos, esta é a casa de Deus. E na casa de Deus quem manda é Ele, não é? Que adianta eu chegar na casa de mãe e perguntar, mas que hora você janta? Eu janto às 10 da noite. Não é às 10, né? Deveria ser às 20 horas. Mas daí a casa é sua? Na sua casa você janta de 5 horas da tarde, de 7 da noite, de 1 hora da madrugada. Isso é um problema seu. Na casa dos outros não. Se você quiser ficar lá, vai se adaptar às ordens de lá. A mesma coisa é aqui é a casa de Deus. Não há, irmãos, o que questionar se Deus fez desse jeito, porque não fez desse outro. Não há. E os que questionaram ficaram no deserto. Agora, irmãos, essa gente estava agora, não é, de posse dessa bênção para atravessar. Queridos, atravessar o Rio Jordão. Bom, eu disse que eles andaram, né, no deserto, sendo guiado pela nuvem e pela coluna de fogo. Mas Josué agora tem uma orientação nova para eles. Vocês se reúnam, porque o sacerdote vai conduzir a arca. E quando vocês virem a arca, sigam. E o que vai acontecer? É só seguir a arca, que representava a presença de Deus. E é interessante, como o comentarista coloca para nós, que a arca sempre esteve no meio da congregação. Apenas 3 vezes é que ela aparece sendo guiada à frente. Mas nesse caso, eles deveriam manter uma distância de aproximadamente 1 quilômetro. E ficar olhando a arca, para onde ela fosse, eles deveriam marchar. E para onde a arca estava indo? A ordem era para o sacerdote ir com ela em direção à travessia do Rio Jordão. E, irmãos, quando eles, né, se dirigiram, Deus vai, né, operar um milagre de forma espantosa. Agora, querido, antes disso, Josué dá uma orientação para o povo. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Capítulo 3 de Josué, versículo 5. E queridos, o jovem Josué, o líder Josué, ele sabia que Deus era capaz de fazer coisas grandiosas, porque ele testemunhou isso quando esteve junto com o seu antecessor, e viu isso. E Josué cria piamente na grandeza de Deus. Agora, Josué também sabia que Jeová era um Deus santo, e para que as pessoas pudessem desfrutar mais do favor divino, deveria se santificar mais e mais.
Amém? Por isso que ele dá uma ordem para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que uma das características de Deus é a santidade. Irmãos, e o profeta Isaías, ele viu quando os anjos, em um certo momento, eles clamavam a santidade de Deus, repetindo diversas vezes: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O que quer dizer isso? Santo em termos absolutos. E Josué sabia que para que as pessoas pudessem desfrutar dos milagres de Deus, deveria estar atento a esse aspecto da santidade divina, para que o povo pudesse também, a cada dia, crescer também em santificação. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 7 de 2 Coríntios, versículo 1, diz assim: tendo, pois, ó amado, tais promessas, que promessas, não é? Você sabe quais as promessas você tem da parte de Deus. Mas nesse contexto, era de herdar a terra prometida. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Maravilha, queridos? Então, olha só. Temos promessa da parte de Deus. Quantos aqui nesta manhã tem promessa da parte de Deus? Eu sei que a maioria dos irmãos aqui tem promessa da parte de Deus, não é? Os irmãos que estão em casa, nesse momento, devem lembrar que em algum momento Deus lhe fez promessa. Agora, já que você é possuidor, é titular, não é? De tais promessas, olha o recado de Deus que Ele dá nesta manhã para nós, tanto através de Josué como através de Paulo. Josué diz o seguinte: você quer desfrutar das maravilhas de Deus, você quer ver as maravilhas de Deus? Santificai-vos. Amém, meus irmãos? Santificai-vos, porque amanhã, e essa manhã aqui, irmãos, não é aquela história lá de, não é quando você não quer cumprir a promessa, igual quando alguém fala assim: ô irmão, vai lá em casa, aí você fala assim: um dia eu vou, não é? Esse um dia eu vou, é que você não está pretendendo ir, não é? Porque senão você diz assim: ô irmão, vamos acertar então, não é? Vamos ver quando dá para ir, tal dia então. Mas nós, quando não queremos, não estamos muito afinados, dizem: um dia eu vou, não é? É igual o jovem crente. Não, tá bom, eu não vou falar do jovem não, porque nós temos poucos jovens, eles não querem vir aqui, só temos um jovem aqui, talvez ele fique triste, não queira vir também. Mas a gente sabe que no meio cristão é assim, né? Vamos orar, né? Vamos orar. Então, quando o jovem quer enrolar a moça, ou a moça quer enrolar o rapaz, fala assim: vamos orar, irmãos. Eles não estão nem orando, mas vamos orar. Mas na verdade é a ideia de postergar. Mas no caso aqui de Josué não é nesse sentido não. Quando ele diz: amanhã o Senhor fará maravilha, ele está dando um prazo para que as pessoas procurem de alguma forma, não é, se preparar para desfrutar dos milagres de Deus, das maravilhas de Deus. E aí, queridos, no caso de Paulo, na visão de Paulo, ele falou o seguinte: já que somos titulados de tais promessas, purifiquemo-nos, santifiquemos, não é? Tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa, não é a santidade de Deus. Amém, meus irmãos? Tudo bem, compreendido? Você que está em casa está compreendendo? Você não é missão nossa, não é santificar Deus. Mas Paulo diz: aperfeiçoando a nossa santidade. E aqui nós, irmãos, o olhar está apontado para nós, não é para o outro. Não é que irmão fulano, irmão Beltrano, está assim, está assado. Nós precisamos melhorar a nossa santidade, já que somos titular de tão grande promessa. Que Deus nos ajude, não é? Que o Senhor nos dê graça, mas vale dizer, irmãos, que a santificação é um processo que o crente precisa trabalhar dia após dia. E eu tenho uma notícia nesta manhã que talvez você não soube ainda, e Deus preparou essa escola dominical para falar a você nesta manhã. Inclusive você que está em casa, presta atenção. O processo de santificação não consiste no tempo de crente que eu tenho na igreja.
Eu, quando aceitei Jesus, há 31 anos atrás, eu vi uma irmã que, por coincidência, tornou-se minha sogra, que foi minha mãe na fé, que me orientou para Jesus, e deu tudo certo. E ainda me deu uma filha muito bonita de presente. Porque crente é assim, irmão. Jesus salva, né? E a bênção vem completa. Ele dá salvação e ainda prepara essas coisas, que a Bíblia chama de coisa, né? Dessas coisas, né, para nós. E aí, eu perguntei para ela: quanto tempo você faz que você é crente, aceitou Jesus? E ela falou: faz 5 anos. Eu disse: meu Deus, 5 anos, será que eu consigo chegar lá? 5 é muita coisa, não é? E aí tinha gente que não convertiu, sempre tem aquela ideia de quanto mais tempo de crente, mais próximo de Deus você está. Não é? Mas não é bem assim. Isso é o pensamento do novo convertido. Mas a santificação, não é? O estágio de santificação não é acrescido com o tempo que você tem de crente. Entretanto, presume que o crente há mais tempo já tenha vivido mais experiência. Então, há determinadas coisas, não é? Obrigações, possamos dizer assim, que se espera do crente que está há mais tempo, não é? Que ele já tenha aprendido. Foi isso que o escritor aos Hebreus disse para a igreja. Vocês, pelo tempo de crente que são, deveriam estar comendo coisas mais robustas, mas por conta que não cresceram, ainda são crianças, precisa tomar leite. Irmãos, eu não sei se vocês já viram uma pessoa adulta tomando leite. Já, lógico que já. Agora, na mamadeira, deve ser uma coisa muito exótica, não é? Muito feia, não é? Mas não cresceu, o menino está com 4 anos, esse menino toma. Eu conheci uma família, inclusive são muito meus amigos, que o menino, 9 anos, para dormir, tomava uma mamadeira. O pai levava uma mamadeira e tomava. Aquilo é tão bonitinho para os pais, né? Que lindo, meu menino tomava. E, irmãos, e você sabia que na igreja também é assim? Né? Tem pessoas que estão tanto tempo de igreja, mas se comportam como criança. Ele não entende nada. A palavra de Deus está sendo falada, tem que se explicar em detalhe que ele não entende nada. Está tomando leite, aí você olha, é um adulto com jeito de criança. Não é? Irmãos, mas, né, tem coisa que esperamos, né, das pessoas mais crescidas, não é? Que toleramos do novo convertido. Queridos, nós estamos caminhando para o finalmente, né? Os nossos irmãos, os técnicos, eles me deram aí 10 minutos, porque eles deixaram eu começar 10 minutos depois, não foi? Tudo bem? Tranquilo? E nós estaremos encerrando aí nos próximos 10 minutos aí. Mas, queridos, fica assim, não é? Ficamos aqui com essa lição. Josué sabia que Deus ia operar um milagre. Agora, para se precaver, não é? Para se precaver, vamos preparar o povo. Amém, meus irmãos? Tudo certinho. Irmãos, a hora, o dia da bênção, está escrito lá no caderno de Deus. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte. E para Josué, bastava se santificar. Amém, meus irmãos? Querido, passando à frente aqui rapidinho, nós já se demoramos muito aqui nesse ponto, mas os outros pontos também não é difícil também os irmãos entender, até porque os irmãos que frequentam a escola dominical são os irmãos bem já crescidos, então assim, uma coisa desse Deus, ele sai escutando 10, 20 vezes e está tudo certo, não é? Queridos, as dificuldades que havia no caminho do povo. Primeiro, o Rio Jordão, como já falamos. Agora, apesar, querido, do Jordão estar tão intenso, do outro lado do Rio Jordão estava assim, ó, de bênção. Deus havia preparado o povo, né? Preparado uma grande bênção para o povo. Primeiro, que o povo da terra eram gigantes. E eles eram muito, né? Viviam da agricultura, coisa assim e tal. E a terra era muito boa. Então os frutos eram grandiosos, estavam lá, pronto para o povo só ceifar. Eles iam ceifar onde não plantaram. Olha que bênção, irmão. Era. E aí a Bíblia diz que Deus faz com que o pecador, né, plante e não colha para que o seu povo possa colher.
Amém, meus irmãos? É assim que Deus faz. Maravilha. Bastavam apenas atravessar o rio Jordão. Querido, a Bíblia diz que Josué orientou o sacerdote que eles fossem com a arca, e certo do milagre, acontece que quando eles chegaram na margem do rio, que tocaram nas águas do rio Jordão, diz a Bíblia que milagrosamente o rio, né, que estava muito furioso, ele foi represando a água, as águas para frente foram embora, o nível do rio secou, e os sacerdotes conseguiram avançar para o leito do rio. Irmãos, é lógico que a gente não consegue, né, descrever, né, em minúcia a grandeza, né, daquele milagre, mas a verdade é que eles olharam e viram que de um lado as águas estavam represadas, de outro estava tudo a seco, e eles seguiram para o centro do rio e pararam a arca, e aí o povo avançou. Primeiro um exército de mais de 40 mil homens, os soldados avançaram, depois as mulheres e as crianças avançaram também, e os sacerdotes ficaram no meio do rio com a arca parada, e eles atravessaram a pé em seco o rio Jordão e atravessaram para o outro lado. Que maravilha, não é? Irmãos, coisas grandiosas Deus faz para o seu povo, né, para aqueles, né, que persistem em servir a Deus com inteireza de coração, crendo nas promessas, abraçando as promessas do Senhor. Queridos, e aí diz a Bíblia que eles atravessaram para o outro lado do Rio Jordão, avançaram mais alguns quilômetros e acamparam ali e foram desfrutar das bênçãos de Deus, porque o Senhor tinha preparado este grande dia para o seu povo. Atravessando o Rio Jordão, aconteceu 3 eventos importantes, que Deus vai mandar, né, que Josué faça, em decorrência desse ocorrido. Primeiro, levantar um memorial de pedra, para que gerações futuras soubessem do que Deus havia feito pelo seu povo. Amém, meus irmãos? 2, Josué também levanta um memorial para ele agora dentro do rio, no curso do rio, 12 pedras, e há quem diga que essas pedras permaneceram lá, foram encontradas muitos anos depois, uma prova de que Deus operou um milagre ali. Agora, esses memoriais, querido, eles eram feitos, eles tinham 2 objetivos. Primeiro objetivo, fazer com que o próprio povo não esquecesse dos milagres que Deus havia realizado, dos grandes feitos de Deus. E segundo, para dar testemunho às nações de que Deus é com o seu povo. Amém, meus irmãos? Irmãos, os milagres de Deus não é para envaidecer ninguém, não é para engrandecer ninguém. Não é? Embora que isso de alguma forma nos deixe realizado, mas temos que ter em mente que tudo é feito para a honra e glória do nome de Jesus, né? do Senhor nosso Deus. E isso ocorreu, queridos. Diz a Bíblia que quando eles chegaram do outro lado, no capítulo 5, versículo 1 do livro de Josué, o povo das nações ficaram desmaiando de terror, de medo, souberam que Deus havia feito o povo passar no Rio Jordão a pé enxuto, e isso aterrorizou o povo. Por quê? Porque sabiam que aquele povo, a princípio nômade, eram parte do exército do Deus vivo. Amém, meus irmãos? O mundo precisa saber que a igreja é o corpo de Cristo e é uma instituição divina, representante do Senhor, nosso Deus, aqui na terra, e precisa respeitar a igreja, precisa respeitar o crente, não como um público que pode eleger um presidente, eleger um político, não.
Precisa respeitar a igreja, porque o crente, quando ora, Deus responde. Precisa respeitar o crente, porque o crente, quando ora, Deus faz milagre. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Precisa respeitar a igreja, porque esse povo é diferente, tem a marca de Cristo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor para sempre. Então, queridos, esta foi a razão pela qual Josué, Deus mandou que Josué orientasse o povo a levantar um memorial ali, logo após passar o Jordão. Querido, 3 coisas vão acontecer que nós iremos estudar de forma minuciosa ainda nas próximas lições. Uma delas, Deus manda Josué circuncidar os filhos de Israel, que eles não haviam sido circuncidados ainda, por terem nascido no deserto. A outra é que Deus também manda celebrar a Páscoa. E a outra, um outro fenômeno que vai acontecer é que o próprio Deus vai aparecer a Josué nas próximas investidas que ele vai fazer, que é tomar a tomada de Jericó. Ou seja, o Deus que havia trabalhado no meio do seu povo lá no Egito, e aí quando manda ele sair do Egito, manda ele circuncidar, manda celebrar a Páscoa, e também aparece a Moisés. Agora, o mesmo Deus faz a mesma coisa, manda circuncidar o povo, manda celebrar a Páscoa, e ainda aparece a Josué. Eu quero concluir aqui dizendo que Deus faz isso para manifestar a eles que é o mesmo Deus que havia operado no passado, estava agora também operando naquele momento na vida daquela nação. Então, que o Senhor nosso Deus nos guarde, que o Senhor nos abençoe, não é? E que tenhamos isso em mente, não é? O mesmo Deus que apareceu aos nossos pais, nossos antepassados, é o mesmo Deus de hoje. O Deus que orientou os nossos pais, que servíssemos a Ele com interesse de coração, é o mesmo Deus que está nesta igreja aqui hoje. Que o Senhor nos guarde e que lembramos, né, dos grandes feitos do Senhor nas nossas vidas, que as dificuldades que aparecerão, por certo, é para tornar mais grandiosos os feitos de Deus nas nossas vidas e produzir em nós a maturidade ideal de um cristão autêntico. Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu quero finalizar aqui, abrindo espaço aqui para os irmãos. Nós ministramos essa lição aqui num estilo mais direto, né, sem a interrupção dos irmãos, tendo em vista os irmãos que estão nos acompanhando em casa, mas nós queríamos abrir aqui um espaço, os irmãos que estão aqui, que se desejarem fazer alguma pergunta, ou algum ponto que gostaria que fosse melhor pontuado, estejam à vontade aqui, nossos irmãos irão disponibilizar um microfone para que os irmãos possam fazer a sua pergunta, e aí compartilhar com os demais, também compartilhar com os irmãos que estão em casa. Então os irmãos fiquem à vontade, queremos abrir espaço aqui para os irmãos que estão em casa também, desejarem, podem mandar uma pergunta, um comentário para os nossos irmãos que estão acompanhando aqui, ele irá passar para nós, e nós iremos aqui comentar junto com os irmãos. Amém? Está aberta a oportunidade, os irmãos querendo, podem fazer a pergunta, né? O Evandro quer perguntar, está com o microfone já? Tá, sim, pode. Viu, Josué, a respeito do que Josué falou para o povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Essa questão de santificar, ela era condição para que o milagre acontecesse ou não? E por que o povo tinha que se santificar? Será que quando nós ouvimos hoje, na nossa vida isso, será que a gente leva isso a termo? Ou leva a sério isso? Será que nós vamos nos santificar para que o Senhor faça uma maravilha na nossa vida? Acho que eu fui claro ou não? Então tá bom. O nosso irmão Evandro está
pontuando sobre a questão que Josué manda o povo se santificar, porque amanhã, e aí entendemos no dia próximo, Deus iria operar maravilha. A pergunta dele é, e o que seria isso, santificar? E se hoje nós levamos isso, né, a sério, a santificação, e se a bênção de Deus é condicionada à nossa santificação? Pois bem, no caso de Josué, Deus já havia prometido, né, que iria operar o milagre e que eles iriam atravessar o Rio Jordão. No entanto, né, o que nós observamos, que como líder, o líder deve estar sempre preocupado com a posição do povo diante de Deus. E Josué tinha isso muito claro, de que o lugar que o povo teria, né, que está, falo isso em termos de relacionamento diante de Deus, era imprescindível o cuidado com a santificação, não é? De repente poderíamos perguntar, mas o que era essa santificação? Hoje nós entendemos como consagrar, jejuar, né? E é nesse aspecto que a santificação que Josué aqui está colocando. Eu não diria aqui, de repente, sei lá, algumas coisas de hábito, não, porque não tinha tempo. Então a ideia que santificação aqui, me parece que é no sentido mesmo de consagração, né? De aquele momento em que o crente, a igreja se entrega, né? Busca de forma intensa, para que possa desfrutar esses milagres. Quando falamos hoje, né, nossa geração não está acostumada com esse termo, né? Santificar, vamos consagrar, não é? Não sei quais igrejas tem consagração mais, não é? Nosso pastor talvez, ele é recém-chegado, ontem mesmo ele estava conversando, que ele não viu a igreja do Jardim dos Ipês ainda, é o noivo que não viu a noiva ainda, né? Mas, e aí, nós estamos também conhecendo o pastor também, mas é muito difícil hoje, nós temos trabalho voltado, né, para que a igreja possa se aproximar de Deus. Nós temos muitos trabalhos na igreja, muitos trabalhos, não é? Congressos, encontro de jovens, não é? Temos churrasco, hoje não tem mais churrasco, está proibido, né? Mas tem churrasco, café, chazinho com bolacha, não é? Para os irmãos, para as irmãs, não é? Que diz que isso dá uma integração, isso, diz que dá, eu acho que dá mesmo, dá. Algumas vezes são uns mal entendidos, né? Alguns irmãos brigam lá, mas na maioria das vezes dá. Vamos olhar do lado positivo. Mas não temos muito trabalho de santificação, de consagração. Não é? Nós somos uma geração, essa geração que está aqui é de uma época em que o pastor dizia assim, irmãos, a igreja toda está convidada para um jejum amanhã, né, no próximo domingo, e aí todo mundo vinha, próximo feriado, queremos todo mundo aqui na consagração, os obreiros, quero todos aqui. E, irmãos, era um culto de festividade naquela consagração, era um dia de jejum. E, irmãos, dias, naquele culto Deus já abençoava. E cultos seguintes, era coisas grandiosas. A maneira que ia fazendo isso, coisas grandiosas aconteciam, né? E aí não precisava nem de pregador para pregar. Qualquer irmão que subia lá, irmão, estou sentindo de Deus, sentia Deus, a igreja pegava fogo, porque o Espírito Santo conduzia a igreja, não é? O pastor estava assim, dizia assim, essa irmã, vem aqui, irmã, dá um testemunho. A irmã subia, era algo de Deus que Deus tinha para comunicar à igreja, né? Muitas vezes o pastor ficava calado, o pregador ficava com o sermãozinho dele lá, copiado, pregado lá, e mais de tantas vezes lá, copiado, guardadozinho, que era o Espírito Santo que conduzia o trabalho. Então o culto dizia assim, mas como pode, que coisa, você viu? Ai, Deus batizou, e você viu, o pecador entrou gritando, eu quero Jesus. Era assim, porque uma das condições para que a igreja viva isso, a promessa Deus prometeu que vai fazer, mas a igreja precisa também fazer a sua parte, e Josué entendia isso. Amém, meus irmãos? Tudo bem? Eu sei que é muita responsabilidade aqui, o pastor vai falar, qualquer coisa ele arruma aqui direitinho, tá bom? Mas é isso, irmãos, nós precisamos, né? A igreja precisa viver esses princípios bíblicos, né? De se procurar, buscar, de se aproximar de Deus. Queridos, mais algum irmão quer fazer alguma pergunta? Não, ninguém? Ouviram tudo ou não entenderam tudo ou não entenderam nada?
né? Porque eu sei que os irmãos, às vezes, eu tenho umas experiências dolorosas, como já vos disse, mas espero que os irmãos aqui são muito inteligentes, devem ter entendido. Algum irmão fez alguma pergunta, os irmãos aí? Ninguém fez pergunta, ou não estão assistindo, ou não entenderam nada, ou, né, qualquer uma das outras coisas, ou entenderam tudo também, uma dessas alternativas. Queridos, eu queria agradecer, nós passamos aqui 5 minutos, né, colocando de 1 hora que começamos aí. Nós queremos agradecer a todos os irmãos aqui presentes, pela paciência que tiveram de me ouvir aí durante essa 1 hora. Quero agradecer aqui também ao pastor, que pacientemente aqui veio aqui nos ouvir também, nossa irmã Clarice, né, que está sempre aqui conosco também, nos apoiando nesse momento tão difícil, a Igreja de Jardim dos Ipês, né, tem muito a agradecer aí o cuidado que os irmãos têm tido para conosco. Deus abençoe a todos. Nós queremos convidar todos os irmãos para estar aqui na próxima semana. Os irmãos que estão em casa, desejarem vir conosco, tem bastante espaço aqui. Os irmãos quiserem ouvir a gente olho no olho aqui, né, sentindo um pouquinho da respiração. Não, respiração não, que não pode, a distância não dá para sentir, mas dá para ver o rosto, né, dá para o jeito dos irmãos falar, dá uma emoção maior, não é? Então pode vir, tem bastante espaço, né? E você vai sair abençoado, em nome de Jesus. Nesse instante, nós iremos passar a palavra ao pastor da igreja, ele vai se dirigir aos irmãos também, e aqui fazer como ele entender, se ele quiser ir até também um pouquinho mais pastor, pode ir, que o povo gosta aqui de comer, tá bom? Pode ficar. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, né, por essa lição de hoje, que nos ensina que Deus atua quando pensamos que tudo é impossível. Até tem aqui na nossa lição um destaque dizendo: o lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória. Então, você que está no seu lar, nós que estamos aqui nesta manhã, Deus, ele atua em benefício do seu povo quando surgem as impossibilidades. Porque Deus é o Deus das coisas impossíveis, não é verdade? Para nós, às vezes, temos uma causa impossível, e foi perguntado pelo nosso irmão Evandro, se quando precisamos de algo, de Deus, seria importante nos aproximarmos mais de Deus através da santificação, e que nos leva à santificação, verdadeiramente a separação do mal, separação das coisas desse mundo, certo? Deixarmos as coisas desse mundo e nos aproximarmos de Deus, e isso nós conseguimos através do jejum, através da oração, através de estar mais presente na presença de Deus, não é verdade? Ou no nosso lar, ou na nossa igreja. Como o irmão bem frisou, nós tínhamos antigamente, não tão antigamente assim, né, cultos exclusivos que chamavam o povo para consagração. Cultos até meio-dia, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Participei de muito trabalho assim. O meu sogro, praticamente, ele gostava muito desse trabalho. E ele marcava 7 horas da manhã até as 3 da tarde. E o obreiro tinha que chegar às 7 horas da manhã. Senão não tinha condições de ser obreiro. Certo? E com isso nós crescemos aprendendo isso. E hoje parece que o povo está mais tranquilo, não estão mais tão preocupados em estar buscando a Deus, no trabalho de consagração. E a igreja, irmão, está no momento que pode, já que não temos tanta liberdade na igreja hoje, podemos estar no momento, em nosso lar, determinarmos um dia, de jejuarmos, para que Deus entre com milagre nesse momento de pandemia. Nós estamos vivendo um momento de impossibilidade, de uma coisa difícil, certo? De uma coisa impossível. E nós estávamos vendo no princípio da pandemia que uma pessoa ficava internada 30, 40 dias e alguns se salvavam, outros não.
E nos últimos dias nós temos acompanhado alguns casos que as pessoas vão embora em 3, 4 dias na UTI. Parece que o negócio está mais grave, certo? Eu acompanhei 3 fatos essa semana de pessoas até do nosso ministério, do nosso campo, de irmãos que estavam bem. E em 10 dias que foi internado pelo Covid, passaram para a eternidade, certo? Teve até um caso de um jornalista aí da Bandeirante. Ele fez um programa, depois desse programa, foi internado, em menos de 10 dias, sucumbiu à doença. Então nós estamos vivendo um momento de impossibilidade. E esse é o momento da igreja. Esse é o momento de nós entrarmos com clamor. Esse é o momento de nós entrarmos com jejum, em oração, suplicar a Deus, buscar a Deus, pedir a Deus um milagre em favor da humanidade. Não é verdade? Para que, mesmo que alguns venham sucumbir diante da enfermidade, eles possam alcançar a salvação. Nós não podemos ficar inertes diante da dificuldade que estamos passando. Então, o lugar da impossibilidade na vida do crente é o lugar da vitória concedida por Deus. Deus tem esse poder ainda nos dias de hoje. Deus tem este poder para atuar em nosso favor, em nosso benefício, em favor dos nossos familiares, em favor do Brasil, em favor da humanidade, não é verdade? Para que logo saiamos desta terrível situação, a qual o medo impera, o pavor toma conta dos corações e nos deixa distantes de estarmos uns dos outros, não é verdade? Que é o principal forma do convívio do ser humano, é estar em sociedade. E hoje nós estamos assim impossibilitados dessa situação devido à enfermidade. Mas vamos crer, irmãos, que se a igreja, mesmo em casa, eu estava pensando nesses dias de escolher um dia, se os irmãos estão distantes da igreja, mesmo aqueles que são impossibilitados, escolher um dia para nós estarmos jejuando, consagrando, para que Deus entre com milagres, para que Deus atue com milagres, para que Deus opere com milagres na vida do seu povo. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa lição tão importante que aprendemos nesta manhã, que nós temos um Deus das impossibilidades, certo? Assim como era impossível Israel atravessar o Jordão, porque era dias de cheias, era impossível, mas Deus tomou a frente e parou as águas e secou o leito, certo? A história diz que o leito do Rio Jordão é barrento, tão difícil de secar, certo? E diz que em 2 dias secou-se o leito, certo? Então, Deus tem condições aí de entrar com providência na situação da sua vida, você está achando impossível. Amém, igreja? Mais alguém quer falar alguma coisa? Logo mais às 18 horas aqui estaremos cultuando ao Senhor Deus. E não vamos esquecer de apresentar nossos irmãos que estão enfermos. Uns estão no seu lar, outros estão hospitalizados, mas Deus tem poder de ir aonde eles estão e conceder saúde, certo? Uma certa vez nós estávamos numa reunião e tínhamos uma irmã presente nesta reunião, que o seu filho estava no Amazonas, e mandaram uma mensagem para ela, através do vizinho de telefone, que ligaram para ela, dizendo: olha, o seu filho está queimando de febre, e parece que não é coisa boa não, certo? No mesmo instante que a igreja levantou para orar, Jesus foi lá no Amazonas, no lugar distante, longe do médico, e deu saúde para o menino.
Então Deus é o mesmo, de ontem, de hoje e eternamente. Ele pode entrar aí no seu lar agora e repreender essa febre, repreender esse Covid, repreender esta doença maligna, essa doença terrível, e trazer saúde para a tua vida, não é verdade? Porque Deus é Deus das causas difíceis e impossíveis. Amém? Vamos orar, apresentando ao Senhor nossos irmãos e agradecendo a Deus pela reunião desta manhã. Glorioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, nós estamos diante de Ti agora. Grande Deus, Deus poderoso, Deus de Israel, Deus que abriu o Mar Vermelho, Deus que abriu o Jordão para o povo passar em leito seco. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Diante de Ti estamos agora, Senhor. A Tua igreja está aqui, Senhor, presente, Senhor. Muitos dos nossos irmãos estão em seus lares, enfermos, ó Pai. Tu és poderoso para agora, Senhor, levar saúde ao Teu filho, trazer saúde ao Teu servo, trazer paz, tranquilidade no espírito, trazer tranquilidade na alma. Ó Pai bendito, estende a Tua mão e conceda a cura, Senhor. Conceda a libertação, Senhor. Entra com providência na vida do Teu servo que está desempregado, Teu servo que está enfermo, Teu servo que está, Senhor, com diagnóstico, ó Pai, nada favorável, mas Tu és o Deus da última palavra. Tu és o Deus que traz saúde para o enfermo. Nós cremos nisto, ó Pai, e assim oramos, ó Pai, clamamos a Ti, pela proteção da Tua igreja, pela proteção do Teu povo, pela proteção dos Teus filhos, pela proteção da humanidade, pela proteção dos brasileiros, pela proteção das autoridades, ó Pai bendito. Assim nós clamamos e pedimos a Tua bênção, o milagre da Tua parte, ó Pai. Traz saúde à terra, Senhor. Assim oramos no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória ao nome do Senhor. Creia que o Senhor trouxe saúde para a tua vida nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos. E todos dizem amém. Até daqui a pouco.